Pois é, minha gente, mudando de assunto, porque tem algo que toca bastante na nossa vida, mas que está diretamente relacionado com o Supremo Tribunal Federal. A gente tem acompanhado, né, as relações consideradas suspeitas, bastante pouca, aliás, transparência, envolvendo o ministro Dias Toffoli e o caso Banco Master, ele que é o relator desse caso. E muito se fala também na criação de um código de conduta para o STF, para os ministros realizarem o seu trabalho de maneira mais transparente, como eu citei, mas também ali sem grande pressão, como tem acontecido, né, recentemente neste caso e em outros. Por isso, a OAB de São Paulo é uma das organizações, né, que está de olho nesse assunto. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou ao Supremo Tribunal Federal sugestões para que esse código de conduta seja criado. E eu falo agora, então, com o Leandro Sica, que é o presidente da OAB São Paulo, nos dá a honra aqui desta entrevista. Tudo bem, doutor? Bom dia para você. Tudo bem, bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Band. Vamos lá então, doutor. Primeiro, quais são os principais destaques, deste código de conduta que possivelmente pode ser espelhado na proposta da OAB? A nossa proposta, a proposta da OAB, começou a ser trabalhada em junho do ano passado, então uma proposta anterior aos fatos recentes, não estava ligada a isso, estava ligada a perceber a necessidade do nosso tempo. A nossa democracia, a nossa sociedade moderna exige mais transparência, mais participação. E os pontos principais são aqueles pontos que estabelecem regras, aquilo que no direito a gente chama de impedimento ou suspeição para juízes. São as regras para proteger a imparcialidade do juiz. No caso, o juiz do Supremo, o ministro do Supremo. Não é? O que se espera de um juiz? O juiz é o profissional que decide a vida dos outros e ele deve ser imparcial, distante das partes. Então, as regras principais que nós estamos colocando são regras para, de uma maneira mais transparente, garantir que os julgamentos sejam imparciais. Agora, um ponto importante que eu quero tocar com o senhor é o seguinte, né? O judiciário, ele é visto, né, pela população como corporativista, né? Se defendendo, tendo seus interesses e deixando ali ao lado os interesses públicos na visão de muitas pessoas. Te parece factível que as sugestões da OAB vão ser aceitas, levando em conta que limitam realmente atuações que hoje são consideradas por muitos negativas, mas que para o STF, aparentemente, não há nenhum problema? Então, a intenção da proposta é proteger o Supremo e proteger os ministros do Supremo para que eles possam ter independência e autonomia. E mais do que isso, né? A OAB, os advogados têm um código de ética também. Qual a intenção de aplicar todo o código de ética? É separar as más práticas das boas práticas. Separar os maus profissionais dos bons profissionais. A minoria daqueles que agem mal. Então eu tenho certeza que o judiciário, né, vai compreender duas coisas, que essa é uma demanda do nosso tempo e que, precisamos lembrar, o judiciário é um serviço público. O juiz é um servidor público. O ministro do Supremo é um servidor público. Portanto, ele tem que estar submetido naturalmente a um controle público maior, é um serviço público mantido com dinheiro do cidadão, que presta um serviço para o cidadão. Então não dá para ser considerado como se fosse uma empresa familiar fechada. Mostra na tela, né, doutor, enquanto o senhor fala, parte destas sugestões, né, feita pela OAB na última sexta, entregue ao STF, agora então divulgadas publicamente. Em outra parte, tem uma outra tela também que mostra que entre as sugestões está a seguinte, né, que os ministros deveriam ser impedidos de atuar em julgamentos em que participem parentes de até terceiro grau ou algum dos envolvidos seja amigo íntimo do magistrado. Também quando afetem interesses próprios, né, de parentes, de amigos, eles deveriam também ser impedidos de participar. Ou se envolver um processo do qual o próprio ministro já participou antes de integrar a corte, né? Então, vamos supor, ele era advogado, atuava no caso, depois, por algum motivo, vir ali ministro do STF, deveria se afastar. No entanto, pelo que eu entendo, é que o próprio ministro deveria reconhecer essa suspeição, esse impedimento, e não os pares dele ou outra instituição. Eu quero entender até que ponto isso é diferente do que já existe hoje, porque há a pressão para o próprio Dias Toffoli, né, se afastar do caso e não para o colegiado, por exemplo, afastá-lo. E mais, se não seria um pouco ingênuo, se o senhor me permite usar essa palavra,
pensar que os próprios ministros vão ali atuar dessa maneira, saindo do caso. Então, a regra inicial é que o próprio juiz, o próprio ministro, declare a sua suspeição. Mas nós estamos acrescentando outros mecanismos que são conhecidos no mundo, né? Um dos mecanismos é que nós estamos obrigando os advogados que também registrem isso ao entrar no processo. Então, quando eu entrar no processo no Supremo, se eu for amigo, se eu for parente, se eu tiver alguma relação profissional anterior com o ministro Supremo, eu já tenho que falar. Então, nós também estamos impondo essa regra de conduta aos advogados. O advogado tem que declarar: fui sócio do ministro tal, viajei no jatinho com o ministro tal, sou amigo dele. O advogado já vai ter que declarar isso para permitir o controle público. E, né, nós estamos lá no final do Código de Conduta legitimando atores externos a suscitar o Código de Conduta. Quais atores? Os poderes, Presidente da República, Senado, Câmaras, Procurador, Ministério Público, Procurador-Geral da República e entidades da sociedade civil. A OAB, a Associação Brasileira de Imprensa e a Academia, a universidade, por meio da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Então, nós estamos legitimando atores externos a suscitar, né, o impedimento ou suspeição nos termos do Código, quando o próprio ministro não o faça. Então, tem um mecanismo de, digamos assim, de autorregulação, que a gente chama autorregulação regulada. É um mecanismo de autorregulação, mas regulada pela sociedade. E aí, nesse caso, vamos supor que um terceiro, né, digamos assim, né, uma instituição, uma das que o senhor citou, suscite essas questões. Como que seria o poder, a decisão, né, o ato decisório? Caberia em algum momento ao colegiado, aqui como eu cheguei a citar, e também o que acontece caso nessa situação, né? Vamos supor aqui o presidente da República suscita a suspeita ali e o ministro do STF não fez isso antecipadamente. Há algum tipo de restrição ao trabalho dele, punição? O que pode acontecer? Então, a apreciação do pedido vai para o plenário, então são para 11 ministros de julgamento público. Então você vai ter um julgamento público de 11 ministros do plenário que vão apreciar a medida. Não é a medida de afastamento por impedimento, por suspeição do processo. É assim que funciona. Eu sei que muitas vezes, para o nosso ouvinte, isso gera uma estranheza, fala, não, mas não é um órgão externo. A gente tem que entender que o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Judiciário. Todo poder tem um órgão de cúpula. A única maneira de fazer diferente seria criar um novo órgão de cúpula, superior ao Supremo Tribunal Federal. Isso não é razoável nem resolve. Porque se a gente fizer isso, João, daqui a uns anos, você vai estar me entrevistando para saber quem está acima do órgão de cúpula novo que nós criamos. E nós vamos criar outro. Então, os poderes, eles têm um desenho institucional que eles têm uma cúpula. O Presidente da República, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal são as cúpulas. Então, a gente não tem como desenhar um órgão superior, porque senão a gente tem que desenhar um órgão superior ao órgão superior e isso não tem fim, né? O Supremo Tribunal Federal. E é assim que funciona nos países que adotaram esse sistema, é de fazer um controle público. E que vai funcionar mediante o que? Regras de transparência. Então você pode ver que nós estamos colocando bastante regra de transparência. É para que a sociedade possa vigiar, para que a imprensa possa fazer o que está fazendo aqui agora. Nós estamos colocando que as viagens dos ministros têm que estar no site. Quem pagou a viagem, não viagem de férias com a família, isso não. Né? As viagens profissionais tem que estar no site. Deu uma palestra, foi remunerado, tem que estar público quem remunerou. Toda essa rede de transparência, ela funciona. Ela é muito mais funcional do que a gente tem hoje em dia. Perfeito. Presidente da OAB São Paulo, Leandro Sica, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Deixo o convite aqui para novas participações. Grande abraço, presidente. Obrigado, João. Valeu.